Queridos, Evangelho de João, capítulo 8, versos 43 a 45. João 8, 43 a 45. Quantos irmãos vão achando? Só para poder inseri-los aí no contexto. Essa primeira parte aí do Evangelho de João, dos capítulos 5, acho que até o 10, se não me engano, Jesus ele faz uma série de discursos. Não é? Se não me engano são 3, e ao final desses discursos a plateia que o ouve sempre recebe ele com rejeição, não é? E ele sempre acaba dando uma réplica aqui. Então esses 2 versículos aqui que nós vamos ler, eles estão inseridos nesse contexto de réplica, não é? Ele fez um discurso, as pessoas rejeitaram aquilo que ele falou, rejeitaram ele, e aí ele se explica mais um pouco, né, a fim de tentar fazer aquelas pessoas enxergar a verdade, né? Então esses versos que nós vamos ler estão nesse contexto, onde ele dá essa explicação depois que ele é rejeitado. Então, João 8, 43 a 45 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Em outras versões, não podeis ouvir minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. A escravidão da vontade. Queridos, a vontade humana é um tema que desperta a atenção de várias áreas do conhecimento. A filosofia já falou exaustivamente sobre o assunto, desde a civilização grega. A psicologia fala constantemente sobre isso, reduzindo aí a vontade humana a reações psicossomáticas, sinapses de neurônios, tudo com o objetivo aí de tentar explicar por que o homem toma as decisões que ele toma, do jeito que ele toma. E, obviamente, a Bíblia fala sobre o assunto, não é? E uma das maiores tragédias do momento que a gente vive hoje é constatar que boa parte daqueles que se dizem cristãos, quando abordam esse tema da vontade humana, eles ecoam diversos conceitos e ideias saídos da filosofia, da psicologia, da sociologia, da antropologia, enfim, de todas as outras áreas do conhecimento, menos da Bíblia. E isso não é novo. Em toda a história do cristianismo, a igreja teve que lutar contra as ideias equivocadas sobre esse assunto, tantos outros. Mas a Bíblia fala sobre o assunto. E Jesus ele falou de forma massacrante sobre a questão da vontade humana, principalmente no Evangelho de João, especialmente nesses discursos, no começo do livro, e especialmente nesse texto em particular. E o testemunho dele é contundente e claro. O homem ele possui uma vontade escrava e é totalmente dependente da graça soberana de Deus para ser salvo. Então a Bíblia revela para nós que o pecado afetou por completo o homem, nenhuma parte do seu ser escapou dessa contaminação. Então eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre uma das partes do homem que foi afetado pelo pecado, que é a vontade. E esse texto que a gente leu, irmãos, ele é crucial, ele é essencial para a gente entender a questão. Então a gente vai ver aí, rapidamente, 3 aspectos da escravidão da vontade ensinado por Jesus. Então, em primeiro lugar, a escravidão da vontade ela é deliberada, ela é proposital. Verso 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. A escravidão da vontade não é algo que é uma espécie de força assim, que exerce pressão sobre o ser humano, que coagido por essa pressão ele cede. Não, muito pelo contrário. Olha essa expressão bíblica, é porque não podeis ouvir. Essa expressão é a chave para a gente poder entender. Aí esse verbo aqui, podeis, ele está numa voz no idioma grego que indica uma ação do sujeito feita sobre ele mesmo para o seu próprio benefício. Então, o que significa isso?
a pessoa ela rejeita deliberadamente ouvir o que está sendo dito, porque essa rejeição mantém ela no seu estado atual. E esse estado atual é favorável para ela, né? Então, na leitura dela, se ela der ouvidos ao que está sendo dito, isso vai causar prejuízo para ela, né? É isso. A voz aí do verbo poder está nesse sentido, né? Então, também traz o sentido de não desejar e não suportar. Então, você pode traduzir o verso, é porque não desejais ouvir a minha palavra, não podeis suportar a minha palavra. Pode ser traduzido assim também, né? Então, veja, não se trata de uma incapacidade intelectual do ser humano. Não é uma questão que o homem não entende, né? Mas de uma incapacidade de ordem moral. Isso precisa ficar claro, né? Agora, a gente não pode sequer cogitar aqui, queridos, né, que o homem ele é uma vítima desse estado de escravidão, que houve lá no Éden uma fatalidade, né, que acometeu o homem e da qual ele agora não consegue se livrar. Não foi uma fatalidade, né? O homem, ele é heterodoulos, essa palavrinha no grego, que é uma junção da palavra telo, que é desejar, preferir, escolher, deliciar-se, estar inclinado, mais a palavra doulos, que significa escravo, né? Ou seja, o homem, ele é um escravo voluntário. Ele ama a escravidão na qual ele está inserido. E ele faz o que for possível para manter essa escravidão, né? E como a escravidão dele é oposta a tudo que Deus é, o homem é um opositor ferrenho de Deus. Então, desde o pecado do lado de Adão, o homem tornou-se esse escravo voluntário que vai lutar com unhas e dentes para se manter escravo. Agora, aqui eu quero deixar para os irmãos claro isso. Nós cremos que o pecado de Adão atingiu a todos nós sem distinção, não é? Nós somos afetados por isso. Então, o que foi perdido ali do pecado original de Adão não foi a nossa capacidade de fazer escolhas, né? De exercer a nossa vontade. Não foi. A gente faz escolhas o tempo todo. Nós sabemos disso. Isso é um fato, né? E as nossas escolhas, elas são livres no sentido de que não há nenhum fator externo nos coagindo a tomá-las. É nesse sentido que a nossa vontade é livre, não é? Então, a capacidade, a faculdade natural de fazer escolhas, né, de pensar Deus, permanecem intactas. Não é à toa que Romanos 1 fala, né, que o homem ele contempla a criação de Deus e qual a resposta que ele dá? Não Deus. Então, o homem ele tem a capacidade intelectual de entender, né, aqui a forma como Deus se mostra. Agora, o que foi perdido ali no Éden foi a inclinação do nosso coração de se voltar para Deus. A capacidade de apreciar os atributos e os valores morais de Deus. E isso é um atributo moral do homem que foi perdido ali. Então, essa capacidade de ver beleza em tudo que Deus é e faz e de desejar isso para si mesmo. O homem perdeu isso, né? Então, por causa do pecado, o homem olha para Deus agora, olha para os seus atributos, olha para a sua glória, olha para a sua justiça, olha para a sua santidade e ele acha isso horrível. Ele tem ojeriza disso, ele tem nojo, não é? Então, a capacidade para tomar decisões morais certas requer desejos e inclinações certas. E o homem perdeu isso. Ele perdeu essa capacidade por causa do pecado. Agora, ele não tem mais o desejo, ele não tem mais a inclinação para desejar qualquer coisa que se refere a Deus, ao que Ele é, ao que Ele faz, né? E as nossas escolhas, queridos, eles seguem as nossas inclinações, assim como a nossa vontade, né? Sem inclinação certa para o bem, ninguém pode escolher fazer o bem. Por isso que todo ato de bondade, todo ato de caridade, né, praticado por um descrente, nada mais é que um pecado espetacular. Quando você vê um descrente ajudando uma velhinha a atravessar a rua, para Deus isso é um pecado hediondo. Por mais que a gente ache isso lindo. Por quê? Porque o homem nunca faz isso visando a glória de Deus. Ele faz isso visando a glória dele. Se sentir bem com ele mesmo. Que os outros o vejam e falem, nossa, como esse cara ele é bonzinho. Né? Quando a pessoa faz isso, a pessoa que procede dessa forma só está acumulando a ira de Deus para ele mesmo. Né? Por isso que é tremendo, queridos, assustador pregar que o homem foi liberto em Cristo
mas que ele não era um escravo. Né? Que em Cristo nós somos todos tidos como justos, mas que nós não éramos totalmente depravados em Adão. Né? Que o homem, embora pecador, ele mantém resquícios de bondade na sua essência. O homem é essencialmente bom, a sociedade que o corrompe. Né? Essas e tantas outras ideias. Que o homem, embora escravo do pecado, tem a sua vontade totalmente livre para discernir e para escolher entre o bem e o mal. Né? Eu não posso, queridos, mostrar ao mundo do que o homem foi liberto se ele era livre antes. Não é? Isso não é só negar a verdade, irmãos, é negar a sanidade e a lógica. Se eu nego a escravidão da vontade, eu não posso pregar a liberdade de Cristo. Vejam a seriedade dessa situação. Não é? Se eu nego a escravidão da vontade humana, eu não tenho como evangelizar. Aliás, eu não tenho sequer uma boa notícia para dar para o homem. Não é? Porque se a vontade do homem é livre, como muitos por aí que se dizem cristãos proclamam aos quatro ventos, então o homem não precisa do sacrifício de Cristo, pois ele por si só ele tem plenas condições de preferir Deus e de se voltar para Ele. Não é? Então, com isso, eu nego na sequência a necessidade do Espírito Santo de convencer o homem do pecado antes do juízo. Para que o Espírito Santo precisa convencer o homem, se o homem pode exercer livremente a sua vontade e preferir Deus? Para que convencê-lo, se ele tem condições de convencer-se a si mesmo? Mas é exatamente esse tipo de confusão que a gente vê na maioria dos programas de evangelismo hoje. Não é? Agora, o que Jesus está nos ensinando aqui, que não é por falta de informação, não é por falta de sinal, não é por falta de revelação de Deus que o homem rejeita Deus, mas sim por causa dessa incapacidade deliberada de ouvir a verdade e de recebê-la. O homem sem Deus, ele não suporta a verdade de Deus da forma como ela se apresenta. Né? Por isso, das duas, uma. Ou esse homem ele vai negar essa verdade, ou ele vai distorcer essa verdade. Né? Para que ele consiga continuar vivendo do jeito que ele vive. Então, quando eu oro, queridos, pela salvação de conhecidos, familiares, o que a gente fez aqui agora há pouco, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso enxergar cada descrente como um escravo voluntário. Alguém que ama odiar Deus. Alguém que não quer saber de Deus. Né? Eu preciso enxergá-los desse modo, por mais brutal que isso pareça aos nossos olhos. Se eu não enxergar eles dessa forma, eu vou ter problemas sérios. E eu preciso enxergar eles dessa forma por duas razões. Primeiro, porque a vontade é revelada de Deus. Deus revela isso na sua palavra. Segundo lugar, porque é por meio dessa perspectiva que eu compreendo a real necessidade que essas pessoas têm de um salvador pessoal. Olha, se o homem não é escravo, do que ele precisa ser liberto? Do que ele precisa ser salvo? Deixa ele continuar a fazer suas boas obras, para ajudar ele a atravessar a rua. Não precisa de um salvador, se ele não é escravo. Né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que o homem ele precisa ser salvo porque ele está indo para o inferno. Né? Queridos, não. O inferno ele é apenas a consequência, o ponto final dessa vida de escravidão voluntária que o homem leva. Né? É dessa condição deplorável, de escravidão voluntária, deliberada, que ele precisa ser salvo. Se eu não tenho clareza disso, meu evangelismo está totalmente comprometido. Totalmente. Por isso que é importante que a gente tenha isso claro. Né? Quem for fazer o NEBS, enfim, a gente que evangeliza colegas de trabalho, conhecidos, enfim, nós estamos diante de pessoas escravas e que amam ser escravas. Essa é a realidade. Negar isso é, na verdade, puxar para mim um fardo onde eu vou ficar anos orando para Deus, pedindo a conversão do familiar ou do conhecido, e assim, não encarando ele da forma como Deus diz que ele tem que ser encarado. Até para que eu possa evangelizá-lo de forma adequada. Não é? Se eu não passo isso, qual a necessidade que ele vai ver de um salvador? Nenhuma. Não é? Então a escravidão da vontade ela é deliberada, ela é proposital. O homem é assim porque ele quer, ele deseja ser assim, ele ama ser assim e ele luta com todas as forças para continuar assim. Só Jesus pode esse processo.
Só Jesus. Segundo lugar, a escravidão da vontade ela tem origem na filiação natural de todo e qualquer ser humano. No verso 44, Jesus explica, né? Por que vocês são incapazes? Por que vocês não podem ver a minha palavra? Porque vocês são do diabo. Né? Então a escravidão da vontade ela tem um ponto de origem em todo ser humano não regenerado, não salvo, o fato dele ser filho do diabo. Isso é outra realidade que a gente se esquece. E quando a gente olha para o descrente, isso tem que voltar na nossa mente. Não é? Essa expressão, querer satisfazer os desejos, né? Esses desejos são todos desejos impuros, necessariamente pecaminosos. Né? Então, o homem ele tem essa ânsia contida nessa vontade escrava dele de praticar tudo aquilo que não presta. Né? Ou seja, não basta ser filho do diabo. O ser humano sem Deus, ele possui um desejo ardente e irrefreável de praticar tudo que não presta, seguindo os passos do seu pai. Né? Não tem limites para isso, querido. Exceto a graça comum de Deus, que Deus derrama sobre todos os homens, que impede que o homem ponha para fora tudo aquilo que está lá dentro. Se não é Deus exercendo essa graça sobre o homem põe para fora tudo aquilo que está dentro dele. E basta os irmãos verem os noticiários para constatar isso. Não é? Então, quando o descrente ele demonstra toda a sua hostilidade com relação a Deus, ele está provando que ele é filho. Não é assim, ele não entende. Não, ele entende, ele rejeita deliberadamente aquilo. Por quê? Porque ele é filho do diabo. Né? Ele rejeita a verdade porque isso é quem ele é um mentiroso. O mentiroso ele vai rejeitar a verdade, necessariamente. Né? É a sua natureza, ele não pode ir contra a sua própria natureza, ele nem deseja isso, muito pelo contrário. De novo, é esse círculo vicioso do homem sem Deus. E se Deus não rompe isso, ele continua nisso. Né? E ele rejeita a verdade por causa do pai dele. E o filho vai sempre imitar o seu pai. E nós que somos pais sabemos disso. Os que são nossos filhos nos imitam. E o homem sem Deus, ele imita o pai dele, que é o diabo. Né? Por isso, queridos, você tem que ter todo cuidado com qualquer ideia sobre a vontade humana diferente do que está na Bíblia. Por quê? Porque por trás de todo engano sobre as coisas espirituais, sobre as verdades espirituais, está ele, o diabo. Né? Satanás ele não está por trás de todo o comportamento pecaminoso, miserável e corrupto de uma sociedade. Não. A carne se encarrega desse trabalho. Satanás não precisa ter nenhum trabalho com isso. Né? Não. Ele está 99% das vezes profundamente envolvido na propagação de ideias erradas, de conceitos distorcidos sobre Deus e aquilo que ele revelou na Escritura. Né? Por isso que toda vez que você, a gente vê alguém num culto, na internet, numa sala de PT, enfim, em qualquer lugar, ecoando aqueles erros que eu coloquei logo atrás, saiba disso, é o diabo por trás daquilo tudo. Dos pés à cabeça. Né? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Não tem outra forma de eu encarar isso. Agora, pensa comigo por um instante, queridos. Não é irônico que num texto como esse que a gente leu, Jesus, de forma breve e objetiva, e ao mesmo tempo tão profundo, ele estabeleça a verdade sobre a vontade do homem, bem como ele expõe quem está por trás de toda a distorção dessa verdade que a gente vê sendo difundida hoje nos nossos dias, e mesmo assim, muitos de que se dizem seus discípulos abraçam esse erro, abraçam essas distorções e aplaudem, dizendo, olha que Deus amoroso. Não é irônico que Jesus ensine isso de forma tão clara, e muitos do que se dizem seus filhos resolvam pregar exatamente o oposto. Não é? Eu preciso fazer como Paulo, eu fico irado. Né? Mas Paulo tem outra reação. Paulo ele fala, com lágrimas eu afirmo que estes são inimigos da cruz. Eu preciso chorar. Né? Mas é difícil, ter frases como Deus não vai te obrigar a nada. Né? Deus é um cavalheiro, ele apenas bate na sua porta, cabe a você atender e abrir. Irmãos, isso é mais pura distorção da verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Não é Deus por trás dessas ideias, é o diabo. É o diabo. E o próprio Cristo já disse expressamente que não é assim que funciona.
Querem ver? Mateus 11, 27. Não precisem abrir, apenas escutem. Presta atenção. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por quê? Que o Filho tem que revelar o Pai a quem ele quiser. Porque o homem por si mesmo não tem nenhuma vontade de ver o Pai. Então é óbvio que se Jesus bate na porta, sabe quando o homem vai abrir? Nunca. Nunca. Não é? Então, João 6,44, outro texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Claro. Agora, por que boa parte da nossa geração de cristãos continua insistindo no erro de achar que não é do jeito que a Bíblia diz? Não é? Por que insistem em achar que o contrário do que a Bíblia diz é que é a real demonstração de amor de Deus para com os homens? Por quê? De novo, o diabo por trás de tudo isso, atuando dentro de projetos e programas evangelísticos que nós muitas vezes estamos batendo palma, que lindo e maravilhoso, olha quantas almas estão se rendendo a Jesus. Não! Está sendo feito prosélitos e não convertidos. Não é? Então, queridos, se Deus não trouxer, ninguém vai vir. Aí você vai falar, puxa, isso é cruel? Não, isso é o amor de Deus. Em que Ele vê a sua criação que o odeia, e Ele pega suas criaturas pelo colarinho e traz elas até Jesus. Isto é o amor de Deus. Não é o que a gente vê aí sendo falado aí fora. Não é? Então, não é uma questão da pessoa estar exposta a Deus ou a verdade de Deus. A gente fala muito, e deve falar mesmo, enfatiza aquele verso de Romanos, a pessoa precisa ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. A pessoa precisa ouvir. Se ela não ouvir, a fé não será gerada nela. Mas quem é que gera a fé nela? É Deus. Portanto, basta a pessoa ouvir? Não. Não basta. Deus precisa agir ali. Não é? Então, Jesus está dizendo nesses textos que simplesmente estar exposto a Deus ou a verdade de Deus não é suficiente. Não é? Uma pregação dessas, como aqui os irmãos, por si só, não faz nada. A menos que Deus esteja agindo no coração que está ouvindo. Não é? Então, Deus tem que interferir sobrenaturalmente, soberanamente, de maneira tal que aquela pessoa que está ouvindo, né, com a vontade escravizada, filha do diabo, que anseia imitar o seu pai, cumprir os desejos do seu pai, reconheça Deus da maneira como Deus está se mostrando para ela. Se Deus não fizer isso, queridos, ela vai sair do mesmo jeito. Né? Essa é a escravidão da vontade. Não é? Agora pense por um momento, Jesus ficou exposto para todo mundo. Jesus falou para todo mundo. Todos foram salvos? É claro que não. Não sabem disso. Não é? Agora, se a vontade do homem fosse livre para ele escolher por ele mesmo entre Deus e o diabo, Jesus não precisaria falar isso que ele falou nesses versos, não é nem nesse texto que nós lemos, mas tem tantos outros. Eu citei apenas dois. Não é? Não há no homem sem Deus, queridos, nenhuma linha de retidão na qual ele pode se apegar, porque ele é filho do diabo, ele deseja ser como o pai dele. Ele imita o pai dele em tudo. Não é? Então o homem tem a sua vontade escravizada porque ele é filho do diabo. E ele precisa que Deus haja sobrenaturalmente e soberanamente para levá-lo dessa condição. Terceiro e último lugar, a escravidão da vontade é obstinada em rejeitar a verdade. Verso 45. Né? Mas porque eu digo a verdade, não me credes. O que causa a incredulidade? O que causa a incredulidade é a rejeição direta, sem parcimônia, sem cerimônia, da verdade. Nunca é o inverso. Às vezes a gente fala e prega que o cidadão é incrédulo e por isso ele rejeita a verdade. Não. Ele é incrédulo porque ele rejeita a verdade. Começa sempre com a rejeição da verdade e daí segue-se a incredulidade. Jesus está falando, porque eu digo a verdade, não me credes.
Essa é a causa. Não é? Então esse crer aí, veja a importância das palavras que Jesus utiliza. Não é simplesmente aquela aceitação intelectual, eu creio, né? Aquela coisa assim, não, eu acredito. Não. É uma confiança que é depositada naquilo que está sendo dito. E mais do que isso, essa confiança, ela traz nela uma implicação de que ela tem que gerar ações posteriores condizentes com ela. Então, quando Jesus fala, porque eu falo a verdade, vocês não me creem, ele está querendo dizer o seguinte: porque eu falo a verdade, vocês não depositam confiança em mim, porque vocês sabem que essa confiança, se vocês depositarem em mim, vai fazer com que vocês tenham que agir de acordo com ela. E isso o homem não quer. Ele não quer fazer isso, porque ele é escravo da sua vontade. Não é? Então, pelo fato do homem ser filho do diabo e, portanto, ser da mentira, ele vai sempre reputar a verdade de Deus como sendo mentira, e a mentira como sendo verdade. Não é assim que acontece, queridos. Você evangeliza as pessoas e qual é a resposta? Isso é bobagem, isso é mentira. Não é assim que acontece. Não é? Agora, pergunta para ela o que é a verdade. Verdade é aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela acha que ela vive, e não que Deus revelou. Não é? Então eu preciso pensar, agora eu, como crente, quando eu rejeito a verdade de Deus, porque isso acontece, comigo como crente, quando eu proclamo aquelas frases, né? Eu não posso crer num Deus que, ou o Deus que eu creio nunca faria isso. Essas são frases de pura manifestação de rejeição da verdade. Então, quando eu faço isso, o que é que isso diz sobre o estado do meu coração? Né? A aceitação da verdade de Deus, queridos, tal como ela se apresenta, independentemente da gente entender ou não, independentemente da gente gostar ou não, é sinal de conversão, é sinal de regeneração. Portanto, se vocês, quando são colocados diante de uma verdade bíblica, por mais que vocês não a compreendam, por mais que vocês achem chocante, e vocês olham e vocês concluem, bom, se Deus está falando, está falado, Deus abençoe, vocês estão no caminho certo. Se a minha reação for diferente disso, eu preciso olhar com muito cuidado. Né? Eu preciso refletir sobre isso, porque a rejeição é sinal de possível não conversão. Né? Isso no contexto de crentes, né? Pessoas que se dizem crentes. Então eu preciso refletir sobre isso o tempo todo. Né? Então, eu estou me submetendo à verdade de Deus? Né? Ou eu estou buscando meios de distorcê-la, de racionalizá-la, para continuar acreditando em um monte de ideias erradas e continuar vivendo no meu pecado? Como é que tem sido a minha reação? O crente verdadeiro, regenerado, ele se submete à verdade de Deus tal qual ela se apresenta. O cristão verdadeiro, ele não vai ficar questionando, mas por que é assim? Mas isso não me parece que é. Não vai. Ele vai. Bom, isso é sério. Isso é difícil de entender. Mas se está na Bíblia, não será uma discussão. Onde tem versículo, não tem discussão. Né? Então, aquele que rejeita de forma obstinada, distorcendo, racionalizando a verdade para evitar colocar em prática, no mínimo, é um crente extremamente equivocado. Fora que é rebelde. Né? Então, quando eu faço isso, eu estou demonstrando que a minha vontade continua escrava. E nesse caso, certamente, ela não é escrava de Deus. Né? Então, o homem, naturalmente, ele é obstinado em rejeitar a verdade de Deus, porque a sua natureza é assim. E, de novo, somente Deus pode reverter esse quadro. Sobrenaturalmente. Soberanamente. Né? Queridos, essa mensagem não tem o objetivo de desmotivá-los, de desanimá-los a evangelizar, a orar pelos perdidos. Até porque o quadro que Jesus pinta aqui é horrível, sem dúvida, é uma tragédia. Como um homem assim pode ser salvo? Como um homem que é escravo da sua vontade, que ele ama estar escravo da sua vontade, que ele ama odiar Deus,
em tudo que Deus é e faz. Como uma pessoa assim pode ser salva? Né? Então, é um cenário livre, sem dúvida. Né? Mas, ao mesmo tempo, queridos, essa mensagem é para a gente entender que o processo de salvação de uma pessoa é um processo fechado, né? Com suas etapas bem definidas e todas executadas por Deus. E não há nada que eu, que você, nós possamos fazer para melhorar esse processo. Nada. Né? Não tem participação ativa do homem nesse processo. Apelo não ajuda. Estratégia humanista de evangelização não ajuda. Não está, atrapalha. Não é? Eu não consigo romper a escravidão da vontade da outra pessoa. Eu não tenho esse poder. Nem você tem. E nós não temos. Mas Deus tem. Né? Deus pode romper. E Deus faz isso. E foi isso que Ele fez com cada um de nós aqui. Olhe para o seu coração. Você amava Deus antes de você se converter. Você queria saber de Deus. Você olhava para o povo de Deus e você achava que coisa linda. Não um bando de fanáticos. Se eu puder jogar uma bomba atômica na igreja, eu jogo. Todos nós pensávamos assim, Deus. Todos nós. Alguns têm a coragem de botar isso em prática, aos traduzindo. Mas esse pensamento está lá dentro, no profundo âmago do coração de todo homem na verdade. E estava no nosso coração também. Né? Então, o que Deus fez? Ele mudou a nossa vontade, Ele mudou o nosso arbítrio. Ele fez com que o ódio que eu sentia por Ele fosse transformado em amor por Ele. Né? Então, a escravidão da vontade, ela nos ensina que não há nada que eu possa fazer para dar uma ajudinha para Deus. Né? Para facilitar a conversão de uma pessoa. E se a gente não tomar cuidado, é isso que a gente mais faz. Vou tentar um método aqui para ver se eu consigo arrancar uma decisão dessa pessoa. A escravidão da vontade mostra que a pessoa, primeiro, ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo para poder ter condições morais de apreciar tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz e fazer escolhas moralmente corretas. Não é? Ela precisa primeiro ser regenerada para que a sua vontade esteja inclinada para Deus. Sem isso, ela nunca vai desejar Deus. Querido, se você deseja Deus hoje, é porque Deus mudou a sua vontade para Deus. E Ele tem mudado a cada dia. Porque a nossa tendência natural, mesmo depois de crentes, é não desejar. Paulo vai falar isso de forma clara no Romanos 7. Não é? Então, quando eu nego a escravidão da vontade, eu vou acabar achando que eu tenho que dar uma ajudinha para Deus. E isso vai atrapalhar muito o processo. Nossa função é apenas de arautos, queridos. O que é um arauto? O arauto é um proclamador, ele anuncia algo. Né? A nossa função é simplesmente anunciar o Evangelho. Apenas isso. A obra toda de Deus é feita por Ele. Se a pessoa se converter, glória a Deus. Se ela não se converter, glória a Deus. Porque é Deus quem age na pessoa. Não é? Eu sou apenas um instrumento de proclamação da sua verdade. E isso não deveria nos desmotivar, isso deveria nos encorajar. Isso deveria nos animar a evangelizar mais e melhor. Porque agora eu sei que o maior trabalho não cabe a mim, mas a Deus. Eu só tenho que abrir minha boca e falar. Apenas isso. Agora veja que engraçado, a gente não se satisfaz com isso. Eu tenho que fazer alguma coisa mais. Não é? Então, queridos, isso deve levar o meu coração cativo à soberania de Deus. Não é? Descansando nele, sabendo e crendo que tudo que ele faz é para a sua glória. Porque todas as coisas são por ele e para ele. Não é? Tudo é por causa dele. Tudo tem a ver com ele e ele apenas. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor expôs a tua verdade para a tua igreja. O Senhor nos colocou em contato com questões profundas, ainda assim questões verdadeiras, porque o Senhor assim as revelou. E trabalhe em nossos corações, para que nós possamos nos despojar de toda e qualquer ideia errada sobre tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Especificamente sobre esse assunto, Pai, nós temos tantos conhecidos
gostaríamos que fossem salvos. Nós clamamos por isso na quarta-feira. O Senhor sabe disso, o Senhor acabou de ouvir os pedidos agora há pouco. Mas, Pai, faça-nos compreendermos, Senhor, que quando a gente sai da porta para fora desse templo, nós estamos ingressando num imenso, num gigantesco cemitério que não tem fim, de pessoas mortas, pessoas que não conseguem, elas são incapazes de reagir a qualquer estímulo que o Senhor faz para elas. E mais, o Senhor revela que elas não têm esse desejo de reagir a esse estímulo. E é só por meio da pregação do Teu Evangelho, Pai, com o Teu Espírito Santo agindo, o Senhor pode tirar essas pessoas da sepultura espiritual em que elas se encontram. Que o nosso coração possa descansar nessas verdades, por mais ateradoras que elas sejam, entregando toda a nossa dependência, Pai, do evangelismo, do nosso testemunho, nas Tuas mãos, Pai, sabendo que o Senhor usa isso da forma como o Senhor quer, convertendo quem o Senhor quer, não quem nós queremos. Pai, nos ajuda a realmente descansarmos nisso, porque o nosso coração fica aflito. É a mãe de um, é o pai de outro, é o filho de outro, é o irmão, é o vizinho, é o amigo chegado de infância, enfim, Pai. Mas nós precisamos ter a clareza disso, porque o Senhor nos comissionou a pregar a Tua verdade. E se eu distorço ela, porque eu não a compreendo, porque eu acho ela difícil de entender, porque eu não gosto dela, eu não estou proclamando a Tua verdade, eu estou proclamando uma mentira, e eu estou fazendo o trabalho do diabo. Nos ajude nisso, Pai. Perdoe os nossos pecados nessa área. Que nós possamos nos submeter ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor fala na Tua palavra, sem questionar, sem ficar racionalizando. Que nós possamos, quando estamos diante de um assunto assim, que a gente não compreende muito bem, que a gente tem dificuldade, porque o nosso coração é pecador, ele é miserável, ele ainda rejeita o Senhor, ainda que o Senhor esteja trabalhando nele para te receber, que a nossa reação não seja de rejeição, mas uma reação, Pai, eu tenho dúvidas nisso, ilumina o meu coração. Tira os véus dos meus olhos, as minhas escamas, para que eu possa compreender, praticar isso e te glorificar e te louvar por causa disso. Nos ajuda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.